Olá, meu nome é Dan e neste tutorial vou te mostrar a melhor e mais fácil maneira de criar um site profissional em WordPress usando o Elementor. Você não precisa ter nenhuma experiência prévia. Este vídeo foi feito especialmente para iniciantes completos. Vamos começar do zero e seguir passo a passo, sem pular nada, para que você possa acompanhar facilmente e ter seu site funcionando ao final deste vídeo. E não se preocupe, não vamos escrever nenhuma linha de código. Vamos usar o Elementor, o construtor de páginas mais popular do WordPress, que nos permite criar o site com um editor visual simples, de arrastar e soltar. Também usaremos um tema gratuito e apenas plugins gratuitos, então a única coisa que você precisará pagar é a hospedagem. Vou te mostrar como conseguir a melhor hospedagem para WordPress e Elementor por menos de $3 por mês. Além disso, vou te mostrar como acessar centenas de modelos de sites profissionais e como personalizar cada parte do seu site usando o Elementor. O primeiro passo é se inscrever para a hospedagem, que é o único custo que teremos para criar e manter nosso site. Hospedagem significa simplesmente alugar um espaço em um servidor para armazenar os arquivos do seu site. Esse servidor funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que seu site esteja sempre online e acessível. Para isso, vamos usar a Hostinger. É uma das melhores e também uma das provedoras de hospedagem mais acessíveis que existem. Na verdade, é uma das apenas 3 empresas de hospedagem oficialmente recomendadas pelo WordPress. E se você se cadastrar usando o nosso link de parceiro na descrição, você ainda ganha 10% de desconto extra no seu plano de hospedagem. Então, não deixe de usar esse link para economizar. Assim que você estiver no site, clique em Claim Deal. Aqui podemos ver os planos da Hostinger. Embora o plano Business ofereça alguns benefícios extras, você sempre pode fazer o upgrade depois e tudo o que eu mostrar neste tutorial você pode fazer com o plano Premium. Então, vou clicar em Escolher plano. Nesta tela, você pode selecionar o período da sua hospedagem. Escolher 48 meses faz você economizar mais, pois garante essa tarifa, mas 12 meses ainda é uma ótima opção para começar. Você ainda recebe um domínio gratuito e vou clicar em Continuar. Em seguida, registre-se na Hostinger criando um nome de usuário e uma senha. Depois de se registrar, insira seu endereço de cobrança, seguido pelas informações de pagamento. Então, clique em Enviar pagamento. Após o pagamento, você será direcionado para o onboarding da Hostinger. Para economizar tempo e pular a sequência de onboarding por enquanto, vamos clicar no logo da Hostinger aqui no topo e ir direto para o painel da Hostinger. Confirme clicando em Sair, e agora estamos no painel da Hostinger. Nos nossos itens de tarefas, você pode ver que precisamos verificar nosso e-mail. Vamos abrir nossa caixa de entrada de e-mail em uma nova aba, encontrar o e-mail da Hostinger com o assunto Verifique seu endereço de e-mail, abri-lo e então clicar em Verificar e-mail. Isso concluirá a etapa de verificação e nos trará de volta ao painel, então agora podemos fechar essas outras duas abas. Agora que verificamos nosso e-mail, oficialmente terminamos a configuração da hospedagem. Em seguida, vamos escolher nosso domínio gratuito, que nada mais é do que o nome do nosso site. Para o seu site, pode ser qualquer nome que você quiser, desde que ainda esteja disponível. Clique em Solicitar domínio aqui. O ideal é escolher algo curto, fácil de lembrar e um domínio .com que ainda esteja disponível. Eu vou escolher HWP Tutorial 2, de Hostinger WordPress Tutorial, e então clicar em Verificar disponibilidade. Quando encontrar um domínio disponível, clique em Solicitar domínio. Aqui pode ser solicitado que você insira seus dados de contato para registrar o domínio, e depois de fazer isso, é importante verificar seu endereço de e-mail. Vamos fazer isso agora para não esquecermos. Abra sua caixa de entrada de e-mail mais uma vez. Encontre o novo e-mail com o assunto Verifique seu endereço de e-mail para usar seu domínio e abra-o. Depois, clique em Verificar e-mail. Depois de verificar, você pode fechar essas duas abas. Agora que configuramos nossa hospedagem e temos nosso domínio, é hora de instalar o WordPress. Clique no botão Continuar aqui para começar. Em seguida, queremos criar um site e, se solicitado, clique em Continuar configuração. Seu site será para você ou para o seu negócio e queremos criar um site. Clique em Avançar. Aqui, vamos escolher Construir com o WordPress e na próxima tela você criará os dados de login para sua conta do WordPress. Essa é a conta que você usará para gerenciar seu site. Clique em Avançar. Aqui, vou escolher Criar site em branco. Não se preocupe se essa tela aparecer um pouco diferente para você ou se pedir para escolher um tema para continuar. Vou mostrar como mudar o tema depois, então, por enquanto, escolha o tema padrão se você não vir um botão para site em branco.
Nesta tela, queremos selecionar o domínio que acabamos de registrar, então vou escolher o meu na lista suspensa. E depois, você deve selecionar o data center mais próximo do seu público. O padrão geralmente funciona bem aqui, então vou deixar o meu como está. Depois de selecionar, vou clicar em Instalar WordPress, e isso normalmente leva apenas alguns minutos. Ótimo! Agora chegamos ao painel de administração do WordPress. Este é o back-end do seu site, o lugar onde você vai quando quiser fazer uma alteração, publicar uma página ou instalar algo novo. Você vai cair aqui na seção da Hostinger, então vamos clicar em Painel Início. Antes de começarmos a criar o design, vamos limpar esses blocos e mensagens para que o painel de administração do WordPress fique livre de bagunça. Vou dispensar o banner de boas-vindas e depois abrir as opções de tela. Aqui vou desmarcar todos os elementos da tela. Você sempre pode adicionar algum deles novamente depois, se quiser. Em seguida, vou recolher as opções de tela. A próxima coisa importante que precisamos fazer é instalar o nosso tema, que vai dar a estrutura básica ao nosso site. Um tema controla as cores, fontes e layouts, e vamos instalar um tema gratuito e popular chamado Astra. No nosso painel, passe o mouse sobre Aparência e depois clique em Temas. Depois, clique em Adicionar tema. Se você não o encontrar aqui, pode pesquisar no canto superior direito. Vou digitar Astra, depois passar o mouse sobre ele e clicar em Instalar. Quando terminar a instalação, clique em Ativar. Em seguida, vou mostrar como ter acesso a centenas de modelos de sites gratuitos que são totalmente personalizáveis usando um plugin. Um plugin funciona como um aplicativo para o seu site. Ele adiciona novas funcionalidades, assim como os aplicativos fazem no seu celular. Clique em Plugins e depois vá até Adicionar plugin. Pesquise por Starter Templates nos plugins. Quando encontrar este, clique em Instalar agora. Depois que terminar a instalação, clique em Ativar para abrir o Starter Templates. Aqui, clique em Construir com modelos. Se você não vir o Elementor como opção, confira o vídeo indicado no card no canto superior direito, que mostra como corrigir isso, e então selecione o Elementor como nosso construtor de páginas. Vou clicar em Talvez mais tarde aqui. Agora precisamos escolher um modelo. Modelos são diferentes de temas, que já escolhemos anteriormente quando instalamos o Astra. Esse tema controla a aparência geral de todo o site, incluindo cores, fontes e o layout de todas as páginas. Um modelo, no entanto, controla apenas o layout de uma página específica, como a página inicial, sobre ou de contato. Você pode navegar pelos modelos por categoria aqui e vai perceber que os modelos pagos estão marcados como Premium, mas há muitos gratuitos para começar, e usar um modelo vai nos poupar muito tempo, além de já nos dar um visual profissional. Se você clicar em qualquer um desses modelos, verá uma prévia de como ele ficaria, e pode até navegar pelas páginas aqui. Para voltar e escolher outra opção, basta clicar no X. Eu vou usar este modelo chamado Planet Earth, pois é um bom exemplo para aprender a usar o construtor de páginas Elementor e é flexível para diferentes setores. Depois de selecionar um modelo, você pode começar personalizando seu site com um logotipo, e também pode alterar as combinações de fontes, se quiser. Abaixo disso, podemos experimentar novas paletas de cores, mas por enquanto vou manter as opções padrão e podemos clicar em Continuar. Nesta etapa de seleção de recursos, vou clicar em Pular esta etapa. Se você vir este aviso de limite de memória insuficiente, também pode optar por pular e continuar aqui. E então, finalmente nesta tela, você não precisa realmente preencher suas informações, mas será necessário marcar esta caixa para reconhecer que está sobrescrevendo as configurações do seu site e adicionando novo conteúdo. Depois de marcar, clique em Enviar e construir meu site. Isso vai levar 1 ou 2 minutos, mas assim que estiver concluído, você pode clicar aqui para visualizar seu site. Se descermos aqui, podemos ver o restante da nossa página inicial e navegar para outras páginas na nossa barra de menu para dar uma olhada. Por exemplo, esta é a página sobre e esta é a página de serviços. Vamos ver como essas páginas aparecem dentro do nosso painel do WordPress. Vá até o nome do nosso site na barra de administração do WordPress, então podemos clicar com o botão direito e abrir o painel em uma nova aba. Por enquanto, vou fechar o Elementor, os modelos iniciais e minha caixa de entrada de e-mails. Agora, de volta ao painel que acabamos de abrir. No painel, vamos até Páginas no menu à esquerda e aqui podemos ver nossas páginas listadas. Agora que nosso site está construído e nosso tema, plugin e modelo já estão prontos, vamos personalizar nosso site usando o construtor de páginas Elementor. Existem algumas maneiras de acessar o construtor de páginas. Nesta visualização de páginas, podemos simplesmente clicar em Editar com Elementor na página que queremos editar. Vou clicar com o comando neste hiperlink para abrir a página inicial em uma nova guia.
Essa é a primeira maneira, mas vamos fechar isso por enquanto e eu vou te mostrar a outra forma. Dentro de Páginas, vamos novamente ao link Visitar Site e clicar com o comando para abrir em uma nova guia, e assim que nossa página inicial estiver aberta, podemos clicar em Editar com o Elementor bem aqui na barra de administração do WP. Vou fechar nossa página de serviços de antes. Para começar a personalizar, vamos primeiro entender como as páginas do nosso site estão estruturadas. Cada página do nosso site é construída usando containers, e dentro desses containers estão os elementos. Vou fechar este painel. Este painel flutuante de estrutura à direita nos mostra como nossos containers e elementos estão organizados na página. Na página inicial, temos 4 containers principais. Se clicarmos neles dentro do painel de estrutura, ele vai centralizar o container em que cliquei e o container será exibido com este contorno magenta. Se eu abrir este container principal, vemos outro container delineado em cinza aqui, e dentro desse container, podemos ver que temos 4 itens, um espaçador, 2 títulos e, em seguida, um botão. Às vezes é útil fechar o painel de estrutura, mas se você quiser trazê-lo de volta, pressione Command ou Ctrl e I para alternar entre mostrar e ocultar. Ou, se eu fechar isso e clicar com o botão direito em qualquer elemento e for até a estrutura, isso também fará o painel aparecer novamente. Para mover um container, podemos ver este contorno magenta se passarmos o mouse sobre o container. Podemos pegar a alça do container e então movê-lo para um local diferente. Assim como em outros aplicativos, se quisermos desfazer esse movimento, podemos pressionar Command Z. Vou fechar o painel de estrutura. Para adicionar um novo container, vamos passar o mouse sobre um container existente e então clicar no ícone de mais para adicionar um novo. Vamos clicar no ícone de mais uma vez aqui e, por enquanto, selecionar Flexbox. Posso explicar a diferença entre Flexbox e Grid depois. Vou escolher essa estrutura de 2 colunas e agora podemos adicionar alguns elementos. Então, se formos aqui à esquerda e clicarmos em Adicionar elemento, isso nos levará de volta aos nossos widgets e eu posso simplesmente arrastar um novo título para cá. Depois eu poderia adicionar um novo parágrafo com o widget de editor de texto. Essa barra magenta mostra onde o elemento será inserido, e também poderíamos adicionar um botão. E quando você estiver arrastando elementos, verá essa barra magenta que indica onde o widget será colocado. Por exemplo, você pode ver como isso muda a localização quando arrastamos e movemos nosso botão. Para excluir elementos, podemos clicar com o botão direito e selecionar Excluir. Vou excluir o texto. Se você selecionar um elemento e abrirmos novamente o painel de estrutura, podemos excluir esse elemento por aqui. E então veremos esse container no painel de estrutura também. Podemos excluir isso. Ou, se passarmos o mouse sobre todo esse container, podemos clicar no X para excluir o container inteiro. Se você fizer alterações que gostaria de desfazer, o Elementor mantém um histórico de ações que podemos reverter. Para acessar esse histórico, clique no logotipo do Elementor no canto superior esquerdo e depois em Histórico. Se clicarmos na ação Container Removido, isso vai desfazer a remoção do nosso container. Depois, podemos voltar para a versão mais recente no tempo selecionando a ação mais recente. E se quisermos visualizar nossa página, podemos recolher o painel do Elementor com este controle aqui. Ou podemos clicar no ícone de olho para visualizar as alterações. Depois, podemos fechar a aba de visualizar alterações e reabrir o painel do Elementor. Podemos visitar nosso site real clicando nesta seta para baixo e em visualizar página. Isso nos leva ao nosso site real, que, por enquanto, está neste domínio temporário. Mas vamos fechar isso e continuar personalizando. Agora que entendemos containers e elementos, vamos ver como personalizar textos, já que será um elemento popular em nosso site. Clique na prévia do nosso título, atualmente chamado Earth, e repare que isso abrirá as opções de editar título. Dentro dessas opções, vemos que temos 3 abas: Conteúdo, Estilo e Avançado. Na aba Conteúdo, podemos mudar nosso título de Earth para WordPress. Também podemos fazer isso diretamente clicando e editando a prévia. Logo abaixo de título é onde podemos adicionar um link, se quisermos, e também temos a opção de mudar a tag HTML aqui. Agora, na aba Estilo, temos muito mais opções para controlar o visual do nosso título. Podemos alinhá-lo à esquerda, à direita, justificado ou de volta ao centro. Se você abrir o menu de edição de tipografia, vai encontrar muitas das configurações típicas de fonte. Podemos mudar o tamanho da fonte aqui. Podemos alterar o peso da fonte, por exemplo, para semi-negrito. Neste momento, este título foi transformado para maiúsculas.
Podemos mudar o estilo entre normal, itálico, oblíquo. Vou manter em normal. E também temos decoração de texto. Vamos analisar a altura da linha, espaçamento entre letras e espaçamento entre palavras com mais detalhes em 1 minuto. Mas se fecharmos esta seção de tipografia, você pode acessar algumas configurações menos usadas, como contorno de texto, sombra de texto e modo de mesclagem dentro da aba Estilo. E por fim, uma que você pode usar com bastante frequência, cor do texto. Se você clicar no seletor de cores aqui, terá acesso ao código de cor X. Assim, você pode escolher qualquer cor que quiser e visualizar a alteração em tempo real. Ou, se você fechar isto e clicar no globo, terá acesso a todas as cores que fazem parte deste tema. Esse recurso é útil para manter seus elementos com a aparência de que pertencem ao restante do seu site. Então, podemos mudar isso de volta para a marca alternativa do tema. Em Hover, você pode alterar o comportamento dessa cor como se o título fosse um link. Se descermos até este elemento Editor de texto sob o título Sobre Nós e voltarmos para a aba Estilo, vamos revisitar as configurações de tipografia para analisar algumas das nossas opções de espaçamento. Se eu descer, aqui você pode ver como a altura da linha, o espaçamento entre letras e o espaçamento entre palavras afetam a aparência do texto. Se clicarmos neste ícone de seta circular aqui, a formatação do editor de texto voltará para os padrões. Na aba Avançado, temos muito mais opções de espaçamento e alinhamento, mas vamos abordar isso um pouco mais adiante. Por enquanto, vamos explorar os outros tipos de elementos. Podemos editar o texto do botão, assim como fazemos com elementos de texto comuns, mas também podemos personalizar os próprios botões. Vamos rolar para cima até o botão que temos no topo da nossa página inicial. Vamos, na verdade, excluir este aqui e começar do zero. Então, se clicarmos com o botão direito, podemos excluir, e depois, no nosso painel de elementos, podemos arrastar e soltar um novo botão. Vamos começar a editar nosso botão. Na aba Conteúdo, vou deixar o tipo como padrão. Mas vou mudar o texto aqui, assim como já fizemos antes com outros elementos de texto, e vou colocar Obter WordPress. E então, os botões geralmente ajudam nossos visitantes a navegar entre as páginas do nosso site. Então aqui, em Link, eu quero que este botão leve os visitantes para a nossa página de contato. Se você começar a digitar Contato e remover isto, nossa página de contato vai aparecer aqui e podemos selecioná-la. Agora você pode ver a URL preenchida aqui. Você também pode adicionar um ícone junto ao texto do seu botão. Então, podemos tanto fazer upload de um ícone, quanto, se você clicar na biblioteca de ícones, já existem alguns do Font Awesome que podemos ver. Se clicarmos na biblioteca de marcas do Font Awesome e procurarmos por WordPress, na verdade, temos algumas opções. Então, vamos clicar aqui e em Inserir, e aqui do lado podemos mudar a posição do ícone e também ajustar o espaçamento em relação ao texto, se quisermos. Acho que gosto dele à direita. Agora, em Estilo, vamos fazer algumas alterações na aparência do botão. Primeiro, vou centralizar a posição. Se eu abrir as configurações de tipografia, posso selecionar uma nova fonte. Posso aumentar o tamanho, algo como 25 me parece bom, e posso colocar o texto em negrito, talvez diminuir o espaçamento entre as letras conforme minha preferência, e se eu rolar para cima e fechar o painel de tipografia, gosto da cor branca do texto do botão aqui, mas podemos mudar a cor do próprio botão. Podemos escolher uma cor Hex, como já vimos antes, ou podemos selecionar algo do nosso tema. E talvez eu escolha a opção Acento. Em sombra da caixa, temos algumas opções que podemos usar para fazer nosso botão se destacar. Se eu quiser algo mais sutil, podemos ajustar a propagação da sombra para que ela mal ultrapasse a borda do nosso botão. Você também tem controle sobre o desfoque aqui. E em cor, podemos até diminuir a opacidade dessa sombra. Então vou fechar o seletor de cores e as opções de sombra da caixa. O raio da borda é como você pode arredondar os cantos afiados. Se você levar isso ao extremo, pode criar botões bem arredondados aqui. Vou escolher algo como 5 para um efeito muito mais sutil, e esses valores podem ser vinculados ou desvinculados com este botão aqui. E em preenchimento, você tem ainda mais controle sobre o formato do botão. Vamos desvincular esses valores clicando na corrente, e acho que algo como 15 pixels em cima e embaixo e 25 à direita e à esquerda pode ficar legal. Por fim, se selecionarmos Hover aqui em cima, temos controle total sobre como o botão vai ficar no estado de Hover também.
Então, vamos ativar a sombra da caixa. Se você se lembra, nós apenas clareamos a sombra do estado normal, então esses valores padrão para a sombra da caixa no estado de hover vão fazer o botão ficar mais escuro. Vamos testar isso. Também podemos mudar a cor do botão ao passar o mouse, então vamos clicar em globo. Vamos escolher acento, mas depois editar para que fique apenas um tom mais escuro. Assim, quando passarmos o mouse, essa cor de acento também ficará mais escura, e isso me agrada, mas você pode mudar a duração da transição aqui também, se quiser que demore mais, e pode até adicionar uma animação ao passar o mouse. Há várias opções dessas para escolher, agora vamos ver como mudar imagens, outro elemento comum. Existem dois tipos de imagens. Aqui no topo da nossa página, temos uma imagem de fundo, que ocupa todo o espaço deste container, e se descermos a página, essas imagens são elementos de imagem. Primeiro vamos mudar esses elementos de imagem. Quando clicamos na imagem, veremos nossas 3 abas de configurações já conhecidas. Em Conteúdo, se passarmos o mouse sobre esta imagem, podemos clicar em Escolher imagem. Isso nos levará à nossa biblioteca de mídia. A partir daqui, podemos escolher uma dessas imagens que já estão incluídas no nosso template. Essas imagens já foram usadas em nosso site. Se clicarmos em Pesquisar imagens, veremos imagens livres de direitos autorais que podemos usar ou podemos voltar para enviar e fazer o upload de uma imagem nossa. Vou selecionar um arquivo e fazer o upload para adicioná-lo à minha biblioteca de mídia. Depois, vou clicar em Selecionar e adicioná-lo ao meu site. Posso então repetir esse processo para preencher as outras imagens de espaço reservado neste container do meu site. Se clicarmos em uma das imagens que acabamos de enviar, podemos ir até a guia Estilo aqui em cima e fazer alterações na aparência delas. Posso mudar o tamanho, ajustando a largura e a altura. Posso, por exemplo, definir como 90% aqui. Podemos adicionar bordas mais arredondadas. Acho que 10 fica bom. E podemos ativar uma sombra sutil na caixa, como fizemos com o nosso botão. Você pode ajustar os controles deslizantes ou inserir os valores diretamente. Depois de experimentar, acho que algo assim fica bom. E como quero que essas imagens fiquem consistentes dentro deste container, vou dedicar um tempo para fazer o mesmo conjunto de alterações nessas outras 2 imagens. Assim como nesses elementos de imagem, também temos controle sobre como funcionam os fundos dos containers. Então, rolei até o topo da página, vamos selecionar este container clicando na alça do container e, na aba Estilo, o tipo de fundo está definido como Clássico. Podemos deixar isso apenas com uma cor simples, mas vamos mudar a imagem clicando na imagem e escolhendo uma nova. Vou fazer o upload de algo aqui novamente e selecionar um arquivo. Selecione novamente assim que a imagem for carregada e depois que isso for alterado, podemos rolar para baixo para ver algumas configurações importantes aqui. A posição é especialmente importante em casos como este. Por padrão, a imagem será posicionada no centro-centro, mas eu gostaria de um pouco mais de espaço entre esses elementos e as montanhas de fundo na minha imagem. Isso é um pouco difícil de visualizar, mas eu sei que a proporção da minha imagem é mais alta do que este container. Então, se eu mudar a posição para topo centro, consigo um pouco mais daquele espaço que eu queria ao redor desses elementos. Eu prefiro o anexo definido como scroll. Se rolarmos a nossa página, podemos ver que a imagem parece estar fixada junto com os outros elementos que temos aqui na frente dela. Se mudarmos isso para Fixed, a imagem permanece no lugar enquanto rolamos e o container funciona quase como uma janela móvel para visualizar a imagem fixada ao fundo, que permanece estacionária. Definir o tamanho de exibição como Cover geralmente é a melhor opção, mas se eu definir como Contain, às vezes isso ajuda a entender como fica a proporção da sua imagem. Vou mudar o anexo de volta para Scroll e manter Cover como tamanho de exibição. A sobreposição de fundo é outra configuração útil que temos aqui, e eu gosto de usá-la para clarear ou escurecer a imagem de fundo. Então, se viemos aqui e escolhemos preto como cor de fundo e manipulamos a opacidade usando o controle deslizante, podemos alcançar qualquer aparência desejada. Para este site, porém, acho que usar branco e ajustar a opacidade vai nos ajudar a aumentar o contraste, e isso fica um pouco melhor aos meus olhos. Elementos como esses títulos e o botão se destacam melhor. Se voltarmos para o fundo, há outros tipos de fundo além do clássico que suportam imagens. O gradiente nos permite escolher 2 cores e ajustar a aparência usando o controle de localização para cada cor e o controle de ângulo.
Podemos ver isso aqui. Vamos escolher uma cor aqui e você pode ver como a cor 1 interage com a cor 2 e podemos usar a localização da cor 1 e da cor 2 junto com o ângulo para criar esse visual. Você também pode adicionar um fundo em vídeo usando qualquer vídeo do YouTube que você enviar. Para fins de demonstração, encontrei um vídeo de algumas montanhas, então vou colar esse link aqui. Eu já sei os horários e segundos que procurei com antecedência, então vou inseri-los aqui. Depois, quando eu colar meu link, ele vai direto para a seção do vídeo que selecionei de acordo com esses horários. Se você decidir usar um fundo em vídeo, essa imagem de fallback do fundo é importante, caso o vídeo não carregue. Além disso, nesse caso, provavelmente vamos querer aumentar a opacidade da nossa camada branca aqui, porque o contraste não está dos melhores. Se eu aproximar isso de 50, conseguimos ver muito melhor as palavras nos títulos e no botão. Por fim, se subirmos a página, podemos mudar esse tipo de fundo para um slideshow. Aqui, você pode selecionar várias imagens para adicionar a uma galeria. Vou selecionar algumas que já estão aqui e criar uma nova galeria, inserir. Vou fechar este aviso para fins de demonstração, mas podemos manter isso em um loop infinito. Para mostrar melhor isso na demonstração, poderíamos diminuir a duração aqui para que essas imagens troquem mais rápido. Também podemos ajustar o efeito de transição e a duração, se você quiser. Mas, por enquanto, eu realmente prefiro o tipo de fundo clássico, então vamos ficar com ele. Agora que vimos como editar todos os nossos principais tipos de elementos, vamos aprender como controlar o espaçamento entre eles. Para começar, vamos ao menu suspenso de páginas aqui na barra superior e, em seguida, podemos selecionar nossa página sobre. Clique em salvar e sair se solicitado. Margem e preenchimento são duas das ferramentas que temos para controlar o espaçamento. Vamos rolar a página sobre para baixo até chegarmos a este container e veremos como isso funciona. Vamos clicar na alça aqui e, em seguida, abrir a aba avançada. E aqui você pode ver nossos controles de margem e preenchimento. E se ambos controlam o espaçamento, qual é a diferença entre margem e preenchimento? Olhando para esta ilustração, se você imaginar que cada um dos nossos elementos de conteúdo tem uma borda, então o preenchimento é o espaçamento interno entre o conteúdo e a borda, e a margem é o espaçamento externo ou ao redor da borda. Então, se olharmos para o nosso próprio exemplo aqui, já temos um pouco de preenchimento superior e inferior. Se eu definir esse preenchimento superior para 0 e depois segurar a tecla de seta para aumentá-lo em tempo real, você pode ver o que está acontecendo aqui. Se tentarmos algo semelhante com a margem e eu segurar esta tecla de seta, você pode ver que o espaço aumenta, mas não na área da imagem. Posso redefinir esses valores para 0 e você também pode desvinculá-los se quiser. Assim, podemos aumentar apenas a margem superior, em vez de todas as laterais. Muitas vezes, adicionar preenchimento ou adicionar margem pode parecer a mesma coisa. Isso acontece porque não há uma borda visível. Então vamos usar nosso botão como exemplo. Vou clicar nele e desvincular os valores de preenchimento. Se aumentarmos a margem superior ou o preenchimento superior, nosso botão ainda se move na mesma direção e nada muito diferente acontece ao mudarmos um ou outro. Vou redefinir esses valores. E há outra forma de adicionar espaçamento que é usando um widget de espaçador. Então vamos clicar em adicionar elemento aqui no topo. Vamos encontrar o espaçador aqui e arrastá-lo para cima do nosso botão. Quando selecionamos o espaçador, este controle deslizante aparece, e essa é apenas mais uma forma de aumentar o espaço. Vou remover isso por enquanto. Existe uma última maneira de controlar o espaçamento, e se formos até o topo da nossa página e clicarmos na alça do nosso container, na aba de Layout você vai notar este controle deslizante de altura mínima. Atualmente está definido em 600, mas ajustar o controle deslizante vai adicionar ou remover espaço facilmente do topo e da parte inferior desta seção. Vamos manter em 600 por enquanto. Agora já sabemos como espaçar nossos elementos e containers, mas como controlamos o layout dentro de um container? Para mostrar como fazemos isso, vamos recriar um layout de 3 colunas da nossa página inicial aqui na página sobre. Para relembrar como era, vamos clicar nesta seta e depois em Visualizar página. Vamos para a página inicial e rolar para baixo, e este layout de 3 colunas é o que queremos recriar. De volta à nossa página sobre,
abaixo deste container de uma coluna e acima deste layout de duas colunas, vamos clicar no mais e depois no mais novamente. E temos a opção entre Flexbox e Grid. Os layouts em Grid são mais complexos. Eles permitem layouts bidimensionais, sendo melhores para listas de produtos, galerias e designs mais elaborados. Mas aqui vamos escolher o Flexbox. Flexboxes são melhores para layouts simples em linha ou coluna e ficam ótimos em diferentes tamanhos de tela. Vamos escolher a primeira estrutura simples e isso vai criar nosso primeiro container. Na aba de layout deste container, vamos garantir que a largura total esteja selecionada em largura do conteúdo. Depois, vamos adicionar outro container dentro deste container original, clicando em adicionar elemento e arrastando o container para dentro. Este será o primeiro de 3, então precisamos redimensioná-lo para caber, certificando-nos de que a largura do conteúdo está definida como largura total. Vamos alterar o valor da largura para 33,33. Agora que temos o primeiro, podemos duplicá-lo para economizar tempo. Então vamos clicar com o botão direito e duplicar aqui em cima. Ou podemos usar Command D no Mac ou Ctrl D no Windows para fazer a mesma coisa. E como você pode ver, nossos containers foram organizados de forma vertical. Para mudar isso para o layout de colunas que queremos, vamos clicar no manipulador do container principal e então alterar a direção aqui para a linha horizontal. Se justificarmos o conteúdo no centro, podemos garantir que eles fiquem centralizados. Com nossas 3 colunas agora configuradas, podemos continuar adicionando algum conteúdo. Vou clicar em adicionar elemento no topo e arrastar uma imagem para esta primeira coluna. Depois, vou adicionar um título abaixo da imagem e, em seguida, um editor de texto abaixo disso. Normalmente, você iria querer adicionar conteúdos diferentes nesses 3 elementos do que já temos em outras partes do nosso site. Mas como estamos tentando replicar nossa página inicial, vou adicionar o conteúdo correspondente. E agora isso corresponde ao conteúdo da nossa página inicial. Se descermos a página, podemos ver que o estilo deste título não é exatamente o mesmo do outro título. Uma coisa que podemos fazer é abrir as configurações deste título. Podemos ir até Estilo, Tipografia e transformar este título para maiúsculas. Ou, se clicarmos neste título e depois clicarmos com o botão direito e copiarmos, podemos ir até o nosso novo título, clicar com o botão direito e colar o estilo. Em seguida, se quisermos preencher essa mesma estrutura do container nessas outras 2 colunas, será mais rápido duplicar o que já temos aqui do que arrastar e soltar os elementos nesses containers vazios do zero. Então, vamos clicar com o botão direito e excluir esses 2 containers vazios à direita. Depois, se selecionarmos nosso primeiro container, podemos clicar com o botão direito e duplicar e pressionar Ctrl+D para duplicar mais uma vez. Depois de duplicar os containers para criar consistência entre eles, preencher nosso conteúdo se torna muito mais rápido. Mais uma coisa que podemos fazer aqui é adicionar um pouco de padding dentro do nosso container para criar um espaço na parte superior. Vamos clicar na alça do container e, em seguida, na aba Avançado, desvincular os valores de padding e tentar 50 pixels aqui no topo. Compreender esses layouts de conteúdo e espaçamentos vai permitir que você construa qualquer coisa do zero, mas os blocos e modelos vão economizar muito tempo, facilitando o trabalho de design. Então, vamos ver como fazer isso. Vamos clicar no ícone de mais acima do container que acabamos de criar. E, em vez do mais aqui, desta vez vamos clicar no ícone de modelos iniciais. Aqui, não queremos importar uma página inteira ainda, mas sim importar uma parte dela, chamada bloco. Vamos clicar aqui e eu poderia pesquisar o que quisesse, ou, se eu rolar para baixo, talvez queira pegar este aqui. Depois de clicar, vou importar o bloco, e você pode ver isso aqui. Vamos adicionar outro, mas desta vez podemos adicionar uma página. Você pode ver o modelo que estamos usando aqui, mas vamos dar uma olhada no Hope. Clique aqui e em Home. Podemos ver o que temos aqui e, em seguida, importar este modelo e eu posso fechar isso. E, obviamente, não faz sentido importar uma página inteira aqui, então, à medida que eu reviso, posso excluir os containers que não preciso. Então, talvez eu só precise deste depoimento de cliente daquele modelo de página inteira, e posso garantir que todo o resto seja removido.
Portanto, isto foi o que acabamos de importar como um bloco, e isto importamos como uma página, embora não tenhamos mantido quase nada da página. Em seguida, vamos ver como alterar as fontes e cores padrão do nosso site, não apenas as cores e fontes em nível de elemento individual, mas em todo o site. Precisamos fazer isso no nível do WordPress como um todo. Então, vamos salvar nosso rascunho. Em seguida, visualize nosso site. Na barra de administração do WordPress, vamos selecionar Personalizar. Depois, vamos olhar as nossas configurações globais e podemos começar pela tipografia. No topo, temos algumas predefinições que você pode experimentar e pode reverter se não gostar delas. Então podemos olhar para esta aqui e você pode ver como elas estão mudando. Mas talvez eu volte atrás. Abaixo, você pode fazer alterações tanto na fonte do corpo do texto, quanto nas fontes dos títulos dentro da fonte base e em todos os tipos de fonte dos títulos dentro da fonte de títulos. Então, se eu clicar neste lápis, você pode fazer alterações em qualquer um destes aqui. E você pode mudar as cores globais de forma semelhante. Então, vamos voltar um menu aqui em cima e clicar em cores. Assim como na tipografia, temos várias paletas globais para escolher. Eu poderia olhar para 2, 3 ou escura. Enquanto eu alterno entre elas, você pode ver que não há muita mudança, pelo menos nesta área do nosso site, porque ela é muito baseada em imagens. Vou ficar com o padrão, mas também podemos alterar todas essas cores individualmente. Abaixo dessas cores do tema, você pode mudar a cor de fundo do site, mas eu prefiro deixar como branco. Se rolarmos de volta para cima e voltarmos mais uma vez, temos opções semelhantes para botões também. Então, este será um ótimo lugar para fazer alterações em todos os seus botões, caso haja um estilo específico que você não queira ter que duplicar repetidamente em todos os elementos individuais. Quando estiver satisfeito, você pode clicar em Publicar para aplicar todas as suas alterações. Agora podemos fechar essas configurações e voltar para a nossa página inicial. Visualmente e estruturalmente, já cobrimos a maior parte do que você precisa para personalizar seu site, mas ainda há mais alguns tópicos para entender antes de realmente deixar seu site pronto para o horário nobre. Um dos mais importantes é garantir que seu site esteja otimizado para visualização em dispositivos móveis, pois grande parte do tráfego da web atualmente vem de celulares e tablets. Vamos clicar em Editar com Elementor e então, aqui no topo, clicar em Tablet. Se rolarmos pela página inicial, na verdade isso me parece bem adequado para visualização em tablet. Então, em seguida, vamos clicar no ícone do telefone para ver como isso fica no mobile também. E não está ruim, mas especificamente nessa parte superior, os elementos parecem apertados. Clique no título, depois em Estilo e vamos editar a tipografia. Qualquer configuração que mostrar o ícone de mobile indica que o que vamos alterar afetará apenas o mobile. Vamos deixar o título com fonte 40 e a fonte do título abaixo talvez algo como 20. Agora, se clicarmos no desktop na barra de estilo e verificarmos a tipografia do título, ela ainda está no tamanho 90, exatamente como deixamos. Da mesma forma, voltamos para o mobile. Podemos clicar neste botão e, em avançado, sabendo que isso só vai se aplicar ao mobile, podemos aumentar esse espaçamento interno para ganhar mais espaço. Você também pode ocultar seções inteiras com base no tipo de dispositivo. Então, vamos rolar até o nosso container sobre nós aqui. Selecione a alça do container, depois vá em avançado e role novamente para baixo até encontrar o menu suspenso responsivo. Aqui, se você ativar ocultar no modo retrato do mobile, essa seção ficará acinzentada. E isso não será exibido no mobile, mas se voltarmos para o desktop, a seção sobre nós ainda estará aqui. Vale a pena dedicar um tempo para navegar pelo seu site na visualização mobile e fazer os ajustes necessários. Agora, inevitavelmente, à medida que seu site cresce, você vai precisar adicionar novas páginas. Deixe-me mostrar como fazer isso. Vamos voltar para o desktop e nesta barra de menu do Elementor, vamos clicar no menu suspenso. Depois, clique em adicionar nova página. Vamos salvar e sair. Isso vai preencher essa nova página, e se clicarmos na engrenagem aqui em configurações da página, podemos mudar o título dessa nova página para projetos. Podemos ver que o título aqui em cima está marcado como rascunho, então, sempre que quisermos tornar essa página pública, podemos clicar em publicar.
Agora, poderíamos começar com os modelos iniciais aqui, como fizemos antes, para adicionar modelos de página ou blocos, mas também podemos copiar containers que já temos em outras páginas como uma outra maneira rápida de criar uma nova página. Vamos clicar em Visualizar alterações para abrir uma prévia, e podemos ir até uma página da qual gostaríamos de copiar um container. Então, se formos para Serviços, vamos apenas copiar essa parte superior. Clique em Editar com Elementor aqui, depois selecione este container clicando na alça do container. Vou clicar com o botão direito para copiar isso. Agora, se voltarmos para a nossa nova página de projetos, clique com o botão direito e cole para adicionar essa mesma seção. E vamos editar este título. Queremos que aqui esteja escrito Projetos e vamos publicar novamente. Se clicarmos na prévia, podemos ver que este cabeçalho superior não está transparente como nas outras páginas. Para corrigir isso, vamos clicar em Editar página. Vou fechar isto. Podemos então navegar até as configurações do Astra aqui e depois rolar para baixo até configurações avançadas. Em cabeçalho transparente, clique em Ativado. Feche esta janela e depois clique em Salvar. Então, se visualizarmos esta página, podemos ver que o cabeçalho agora está corrigido. Mas uma coisa que percebemos é que nossa nova página Projetos ainda não está no menu de navegação aqui no topo. Para adicionar esta página ao menu, precisamos voltar ao nosso painel do WordPress. Então, vamos clicar no logo do WordPress aqui no canto superior esquerdo. Depois, podemos ir em Aparência e Menus. Nas páginas mais recentes, podemos clicar em Projetos e depois em Adicionar ao menu. Se rolarmos para baixo aqui, podemos ver que isso foi adicionado. Podemos arrastar isso para cima para organizar a ordem. Podemos recuar para criar um submenu, mas vamos deixar para fora por enquanto e quando estivermos satisfeitos, clicar em Salvar menu. Para ver que essa página foi adicionada, vamos abrir nosso site pressionando Command e clicando no link aqui na barra de administração do WP. Indo para essa nova aba, podemos ver que nossa página de projetos agora está adicionada ao lado da página de serviços. Se voltarmos para Configurações, vamos rolar para baixo e mover Projetos para um submenu em abas. Vamos salvar novamente, voltar para nossa aba, atualizar e agora Projetos está localizado aqui em um menu suspenso sob Serviços. Remover qualquer um desses links no menu também é fácil. Então, voltando ao WordPress aqui, abra qualquer um desses menus suspensos e, uma vez aberto, você pode remover e salvar para tirar esse item do menu completamente. Vou mover Projetos de volta para cá e salvar. Agora que já sabemos como alterar esse menu, vamos ver como personalizar o restante do cabeçalho para mudar coisas como o logo e as cores do menu. Voltando para a aba do nosso site, daqui podemos clicar em Personalizar e, em seguida, clicar em Construtor de cabeçalho. Para mudar o logo, clique em Título do Site em Logo, seja aqui ou aqui. Depois, em Alterar Logo, podemos selecionar um arquivo para fazer o upload, então vou escolher um aqui. Depois de fazer o upload, selecione-o mais uma vez. Meu logo se encaixa bem no recorte recomendado, então vou recortar a imagem e se o seu logo não mudar nesta pré-visualização, provavelmente é porque você está usando uma tela retina ou de alta densidade de pixels. Você pode enviar uma versão em resolução mais alta do seu logo aqui, mas, por enquanto, vou usar este único logo para todos os dispositivos, e quando eu alterno essa opção, você pode ver que meu logo agora apareceu. Podemos redimensionar nosso logo com este controle deslizante aqui, e para mim, assim está bom. Se descermos a página, também podemos enviar um ícone do site, também conhecido como favicon. Vou clicar nisso, depois selecionar ícone do site, e vou enviar mais um arquivo. Seu logo pode ficar bom em um tamanho pequeno para isso, mas eu tenho um arquivo separado especificamente para essa finalidade. Vou selecioná-lo e vou pular o recorte aqui. E assim que for enviado, você pode ver que ele já aparece na aba. Nossa pré-visualização ampliada está bem aqui. Agora, se voltarmos e selecionarmos o construtor de cabeçalho, temos a opção de reposicionar elementos como o logo do site e o menu principal. Então eu poderia arrastar isso para o centro e você pode ver como isso muda. Você pode arrastar para cima ou para baixo uma linha, mas não gosto de como fica, então vou deixar aqui mesmo. Para mudar as cores desse menu, vamos descer e clicar em Cabeçalho Transparente e depois na aba Design. Então, se descermos até a cor do menu, podemos alterar as cores dos links de texto entre os estados normal e ativo ao passar o mouse.
Gosto da cor do texto em preto, mas vou fazer com que essa cor combine com o tom do meu logo. Copiei aquele código hexadecimal e vou adicioná-lo aqui. Agora o item ativo do menu vai combinar com a cor do meu logo. Para salvar essas alterações, vamos clicar em Publicar. Se descermos aqui, podemos editar o rodapé do site aqui embaixo de forma semelhante à maneira como acabamos de editar o cabeçalho. Então vamos clicar no X aqui, voltar para Personalizar e descer até o construtor de rodapé. Isso vai focar no rodapé e você pode ver que temos um layout semelhante aqui. Vamos abrir este copyright e vamos corrigir o valor do ano. Então, aqui, em vez de 2022, vou remover isso. Vou digitar um colchete esquerdo, Current Year, e fechar com um colchete direito. E agora, isso é uma variável que preenche o ano atual. Agora que isso está corrigido, vamos mudar nosso logo para combinar com o cabeçalho. Vou clicar neste ícone de lápis. Vou clicar em Entendi aqui. Vou clicar em Substituir no logo e, em seguida, vou abrir a biblioteca de mídia. Vou selecionar meu logo como fiz antes e clicar em Selecionar. Então, para acessar novamente as opções do menu do rodapé, podemos clicar em Voltar e clicar em Menu do rodapé aqui, ou podemos clicar bem aqui também. Temos opções para mudar essas páginas para em linha, que é o que está sendo mostrado agora, ou empilhado. Eu prefiro em linha e você pode organizar isso como quiser. Para salvar nossas alterações, vamos clicar em Publicar e depois podemos fechar o personalizador. E, quando estivermos satisfeitos com o nosso site, podemos ativar o plugin Lightspeed Cache, que vai deixar nosso site mais rápido. Vamos voltar ao WordPress clicando no logo aqui. Depois, vamos em Plugins, adicionar plugin, pesquisar por Lightspeed Cache, LITE, e então encontrar esse plugin e clicar em Instalar agora. Assim que terminar a instalação, podemos clicar em Ativar. Podemos vê-lo aqui na nossa lista de plugins. Podemos desativá-lo futuramente ao trabalhar no nosso site, mas, por enquanto, o desempenho do nosso site será melhorado. Agora você já sabe como configurar seu site WordPress com o Elementor. Se você ainda não está acompanhando, lembre-se de que usar o link na descrição garante um desconto adicional de 10% na hospedagem com a Hostinger. Obrigado por assistir.